O objeto de conhecimento desta aula é corrigir a atividade 1 do roteiro 9. E dentro dessa atividade, a gente abordou os seguintes temas, né? Movimento vertical, queda livre dos corpos, lançamento vertical para cima. Então, a gente contempla aí a aula 3 e a aula 4 do roteiro 10, em que a gente corrige essa atividade. Esse é o vídeo, então, em que eu prometo que vou detalhar como que se faz as questões. Estejam, então, conferindo se vocês estiveram no caminho certo ou não. A primeira questão fala o seguinte: um corpo é solto a partir do repouso do topo de um edifício de 80 metros de altura. Despreze a resistência do ar e adote a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o tempo de queda até o solo. A gente utiliza a função horária do espaço para fazer isso aqui. Por quê? Porque ele quer saber o tempo e ele nos dá uma informação preciosa, porque ele fala aqui que o corpo é solto a partir do repouso. Ele está gritando no seu ouvido que a velocidade inicial desse corpo é 0. Então, ele te deu a velocidade inicial, ele diz que o corpo percorre uma distância de 80 metros de altura. Então, a gente sabe a posição inicial e final, porque a gente pode dizer que a posição inicial é 0 e a final é 80. Sabemos que ele cai, então, aqui é mais mesmo, porque ele desce no sentido para o centro da Terra, então está no mesmo sentido da aceleração da gravidade. A gente não muda o sinal nesse caso. Ele nos fornece a aceleração da gravidade e nos pede o tempo. Então, é justamente essa equação que a gente utiliza. Substituindo, então, fica dessa forma. A gente, então, cancela essas duas informações, porque 0 e 0 não nos interessa. E a gente faz uma razão aqui de 10 dividido por 2, que dá 5. Aí a gente pode trocar os lados. Trocamos os lados, então a gente não mudou nada, só trocamos os lados. E vamos isolar o tempo ao quadrado. Para isolar, a gente vai passar o 5 que está multiplicando, dividindo. Vai ficar 80 dividido por 5, né? E 80 dividido por 5 é 16. Só que eu não quero o tempo ao quadrado, então eu vou tirar esse quadrado daí e passo na raiz quadrada. E a raiz quadrada de 16 é a mesma coisa de raiz quadrada de 4 ao quadrado. Então, o tempo é 4 segundos, porque o 4 pode sair da raiz. Resolvemos, então, a questão 1. Na questão 2, ele diz o seguinte: qual é a velocidade com que uma pedra abandonada de uma altura de 80 metros de altura atinge o solo, né? Tem um erro aqui. Eu repeti a altura 2 vezes. Despreze a resistência do ar e adote a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. De qualquer forma, as informações são pertinentes e dá para resolver. Bom, ele quer saber a velocidade final e ele diz que a pedra foi abandonada. Logo, ele também não nos dá o tempo, né? Ele diz que ela percorreu uma altura de 80 metros. Tá na cara que a gente vai utilizar a equação de Torricelli, então. Porque ele não nos forneceu o tempo e pediu uma velocidade. Aqui, como que vai ficar? A velocidade final eu quero descobrir. A velocidade inicial é 0 porque a pedra foi abandonada. A pedra caiu no mesmo sentido da aceleração da gravidade, portanto, permanece o positivo aqui. A aceleração é 10 e o deslocamento foi de 80 metros de altura. Então, 2 vezes 10 vezes 80 dá 1.600. Só que eu não quero a velocidade ao quadrado, eu quero só a velocidade. Eu passo o quadrado para o outro lado, vira uma raiz. A raiz de 1.600, então, é a mesma coisa de raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Eu tiro esses dois para fora, 4 vezes 10 dá 40 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade com que a pedra atinge o solo nessa queda. E na questão 3, nós temos o seguinte: uma bola é lançada verticalmente para cima, agora mudou, ele não vai mais abandonar, ele vai lançar para cima um objeto. Então, ele pega a bola, lança ela para cima com a velocidade inicial de 25 metros por segundo. Observe agora que não é mais a partir do repouso, porque senão ela nem sai da sua mão. E despreze a resistência do ar, considere que a aceleração
da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Após 3 segundos, ela se encontra a uma altura de... E ele quer saber a que altura ela vai estar 3 segundos depois que ele fizer isso. A gente vai utilizar, então, a função horária do espaço e vamos substituir as informações que nos foram fornecidas. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que o sinal aqui é negativo. Por quê? Porque ela foi lançada para cima. Então, aqui está, a velocidade inicial é 25, a gente considera a posição inicial 0. A gente quer descobrir a posição em que ela se encontra quando o tempo é de 3 segundos, tá? Mais uma vez repetindo, esse sinal é negativo, por quê? Porque ele lançou a bola para cima. Essa bola foi lançada contra a aceleração da gravidade, e isso acarreta no sinal negativo aqui. A aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado e o tempo, novamente repetindo, foi de 3 segundos de subida. Eu quero saber, então, qual é a posição dessa bola 3 segundos depois que ela começa a subir. A gente multiplica 25 vezes 3 dá 75, 10 dividido por 2 dá 5 e 3 ao quadrado dá 9. Agora a gente tem que multiplicar antes de fazer a subtração. Não se subtrai antes de multiplicação. Primeiro é a multiplicação, e 5 vezes 9 dá 45. 75 menos 45, portanto, dá 30 metros. A gente descobriu que gabarita a alternativa A. Na última questão, então, nós temos que uma pedra foi lançada verticalmente também para cima, tá? E ela foi a parte do solo, portanto, a posição inicial dela é 0, com a velocidade de 20 metros por segundo. Eu quero saber o tempo de subida dela, ou seja, o tempo que ela leva para atingir a altura máxima. Se ela vai atingir a altura máxima, lá na altura máxima a velocidade dela é 0. Então, eu posso utilizar a função horária da velocidade para achar o tempo de subida dela, porque em momento nenhum ele diz a altura com que ela subiu, mas ele nos fornece uma informação aqui entre linhas, né, que ele fala que ela atinge a altura máxima. Isso aqui é pertinente por quê? Porque você tem que lembrar que qualquer objeto que a gente joga para cima, ele para antes de voltar para baixo. Então, quando ele atinge a altura máxima dele, ele para. Então, significa que a velocidade na altura máxima é 0. Aqui, então, substituindo, vai ficar 0 igual a 20, que era a velocidade inicial, menos 10 vezes o tempo. Menos por quê? Porque, novamente a altura máxima, tá? Por isso que é 0. E menos por quê? Porque foi lançado para cima. Aí eu vou passar o menos 10 vezes o tempo por outro lado, passa positivo, e agora eu vou isolar o tempo. O 10 que está multiplicando passa dividindo, e 20 dividido por 10 dá 2 segundos. Pronto, a gente terminou aí a nossa atividade 1 do roteiro 9.